Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar. Boa tarde, Pro. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Essa aula de hoje, tá? A respeito de. Vamos falar um pouquinho, né? De embalagens, de rotulagem e passar rapidamente sobre o tema de boas práticas de transporte também. Apesar de não ser um tema que está dentro da nossa ementa, é importante a gente trazer pelo menos algumas noções gerais, né, a respeito dele. Então, como é de praxe, se todos concordarem com a gravação dessa aula, permaneçam como estão, em silêncio. Caso alguém discorde, coloque no chat, por favor, ou abra o microfone e se manifeste, né? Como todos concordam, vou iniciar a aula, certo? E hoje a gente, como eu disse, vai falar um pouquinho a respeito de embalagem, rotulagem e boas práticas de transporte de alimentos. Então, inicialmente, a gente precisa entender uma questão a respeito da inspeção de produtos alimentícios, né? A gente tem dois órgãos, vamos colocar assim, né? Duas instâncias que fazem essa inspeção, né? Então, quando a gente pensa em inspeção da produção primária, né, dos produtos, da fabricação, né, em si, inicial desse produto, a gente tem como responsável por essa inspeção o mapa, né? Então, a produção primária lá dos produtos de origem vegetal, né, lá no campo, inclusive, a de responsabilidade do mapa. A responsabilidade sobre a inspeção e industrialização, né, tanto da produção quanto da industrialização de produtos de origem animal, todos também é do mapa. Já quando a gente fala da inspeção, da manipulação de produtos de origem vegetal, né, e da fabricação, da industrialização desses produtos de origem vegetal, aí a gente tem, né, como órgão responsável, instância responsável, a Anvisa. Né, então, nós temos duas instâncias que fazem essa inspeção, tá? E a comercialização, ela é inspecionada apenas pela Anvisa, tanto de produtos de origem animal quanto produtos de origem vegetal. A rotulagem, ela deve ser realizada para todo o alimento que for comercializado embalado, né? Na ausência que ele foi embalado na ausência do consumidor, né? Então, assim, se a gente está falando de produtos que são vendidos a granel, por exemplo, então, vamos pensar aqui em biscoitos, né, que são vendidos a granel na feira, por exemplo, né, que é pesado ali na hora, né, embalado ali na hora, esse não precisa de rótulo. Mas se eu vendo o biscoito já, né, na sua embalagem final, né, ele foi embalado antes do consumidor ver, né, na ausência do consumidor, aí ele deve ter rótulo sim. E aí o rótulo vai trazer diversas informações que são essenciais, né, para o conhecimento desse consumidor a respeito do produto que ele está consumindo, né? Então, para além de uma formalidade, né, o rótulo ele é um direito do consumidor, né, de acesso a essa informação, para que ele faça as escolhas mais adequadas a ele, para que ele saiba o que ele está consumindo, né, e para que ele tenha autonomia nesse processo de escolher, né, o que ele vai consumir. Então, quando a gente fala, né, na rotulagem, vamos focar primeiro na rotulagem que é preconizada pela Anvisa, tá? Que
vai ser aquela rotulagem destinada aos produtos de origem vegetal, vamos colocar assim, né? Principalmente. Porque lembrando que, apesar de ser a mesma coisa, tanto para origem vegetal quanto para origem animal, quem tem a responsabilidade, né, sobre toda essa questão de produção, inclusive dos rótulos e tudo mais, é a Anvisa, certo? E aí a gente vai ter algumas normativas do mapa também a respeito de rotulagem, principalmente de produtos de origem animal, né, que estão sob a responsabilidade deles, mas o grande órgão, né, responsável por essas questões é a Anvisa, certo? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar essa resolução, que é a 429 de 2020, né, ela é do ano passado, ela é bem recente, e ela vai falar sobre a rotulagem nutricional desses alimentos, né, embalados. Eu vou passar essa resolução para vocês, né, lá pelo WhatsApp, lá no grupo, e aqui só fazendo um destaque, né, vou lá para o final para dizer a vigência dela, né, quando é que ela entra em vigência. Ela entra em vigor após 24 meses da sua publicação. Então, ela foi publicada em outubro do ano passado, então ela vai entrar em vigor em outubro do ano que vem, né? Mas a gente, né, as indústrias já tem que já ir se adequando a ela, né? É bom que já vá se adequando para ir se acostumando, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui agora a respeito, né, das minúcias dessa legislação, porque ela é muito clara e aí eu vou enviar para que vocês façam a leitura, tá? Dessa norma, e aí a gente vai fazer uma atividade depois a respeito dela, tá? No final da aula eu passo a atividade para vocês. Além dessa, que é a mais recente, a gente tem várias outras normas, né, relacionadas com a embalagem, né, e as informações nutricionais, né, e a rotulagem como um todo dos alimentos, tá? Então, a gente tem a resolução, a RDC, né, da Anvisa, desculpa, gente, o telefone, a 259 de 2002 e a 123 de 2004, né, além da portaria do Inmetro 157 de 2002, que elas vão falar, né, sobre várias coisas, né, no geral dos alimentos embalados, vou falar sobre glúten, né, e outras questões. A rotulagem obrigatória, né, a rotulagem nutricional obrigatória, que é a que o pessoal acaba se preocupando mais, né, que vai falar lá dos macro e dos micronutrientes que tem que aparecer lá no rótulo, ela vai também ter várias RDCs associadas a elas, e aí depois vocês podem consultar, né, se vocês tiverem interesse, é importante fazer essa consulta. Cada RDC dessa vai falar especificamente sobre uma questão diferente, né? E todas são complementares. E aí a importância dessa resolução nova, né, do ano passado, porque ela concentra muitas informações que estavam espalhadas em várias RDCs, né? Ela acaba concentrando tudo em uma só. Isso facilita bastante a vida da gente na hora de elaborar, né, os rótulos e de consultar, né, no caso de alguma dúvida, de consultar essas normas. Sobre a informação nutricional complementar, né, que são de itens não obrigatórios. A gente tem a RDC 54 de 2012 e a RDC número 3 de 2013. Aqui, essa RDC 340 de 2002, ela vai falar do corante amarelo de tartrazina, que é um corante muito associado a alergias, principalmente, já vem sendo associado também ao desenvolvimento de câncer, de autismo em crianças, né, e de outros
outras enfermidades, né, também, além dessas, né, de asma urticária, que está tudo lá dentro de alergias, né, e que passou a ter ser obrigatório informar a presença dele nos alimentos, né, justamente por conta desse risco à saúde que ele representa, certo? Deixa eu ver, alguém está falando alguma coisa aqui no chat. RDC, peraí, eu vou só abrir para vocês. Ai, é uma resolução da diretoria colegiada que a gente fala, quer ver? Deixa eu abrir a legislação aqui, que aí vocês vão ver aqui, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver essa resolução do Diário Oficial da União? Sim. Sim? Então aqui, ó, resolução de diretoria colegiada. RDC. Tá? A sigla significa isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu só liberar a entrada aqui. Então, além dessas, a gente ainda tem, né, a rotulagem específica para água mineral natural, a rotulagem de alimentos que possuem, né, organismos transgênicos, né, geneticamente modificados. Isso daqui é um campo de batalha, né? Fica naquela de revoga, não revoga, né? E aí a gente tem um grande problema aqui, né? Porque o consumidor tem direito à informação. Como eu falei anteriormente, o grande objetivo do rótulo é informação, né? E aí, se as indústrias querem omitir, né, essa informação, a gente está meio que desviando o objetivo do rótulo, tá? Rotulagem de carnes de aves, de miúdos, resfriados, né, ou congelados. A gente também tem legislação específica. E para rotulagem de ovos, tá? Então, como eu falei, essa nova RDC, ela vai concentrar muita coisa que está espalhada em várias resoluções diferentes, e aí já ajuda bastante a gente. Eu vou enviar para vocês pelo grupo do WhatsApp. Outro documento interessante que a gente tem é esse manual de orientação às indústrias de alimentos, né, que é sobre a rotulagem nutricional obrigatória. Ele é de 2005, foi o pessoal da UNB que fez, junto com a Anvisa, né, a pedido. E aí ele traz bastante informações que a gente já pode utilizar, né, facilita para a gente na construção desses rótulos. Apesar da gente ter essa resolução nova, né, do ano passado, esse manual, ele deve ser atualizado, né, provavelmente, mas não muda muita coisa, essencialmente não, tá? Então, a gente continua utilizando ele para facilitar na hora de elaborar os rótulos. No final da aula, também vou apresentar para vocês esse manual, porque a gente vai fazer uma atividade, tá, com ele. Então, pessoal, quais são os itens obrigatórios, né, que devem estar presentes no rótulo? Então, primeiro, denominação de venda do produto, tá? Biscoito de polvilho, né, é a denominação de venda. Então, por mais que tenha uma marca, né, então eu vou dar aqui um exemplo aqui de uma marca qualquer. Deixa eu pensar aqui. Aquela marca de Big Big, né, vamos lá para um doce. Big Big, né, esse não é o que é, né, esse alimento. Ele vai ser só o nome de venda, né, a sua marca, vamos colocar assim, tá? Então, ele tem que, além de ter essa marca, no caso, a gente já fala Big Big, já pensa no chiclete.
Então, ele vai ter que ter embaixo lá a descrição do que é, né? Vocês já repararam que vem goma de mascar colorida e aromatizada artificialmente, por exemplo, né? Então, tem que vir escrito. Outra informação obrigatória, lista de ingredientes. Como é que a gente faz lista de ingredientes em rótulo? Sempre daquele que está em maior quantidade para o que está em menor quantidade, tá? E aí é que a gente começa a entender algumas coisas e começa a ficar assustada, né? Porque a gente vai ver que um ingrediente que é preocupante na indústria de alimentos ainda é o açúcar, né? Então, muitos produtos têm o açúcar como primeiro ou segundo na lista de ingredientes, que significa que é um produto que está presente ali em maior concentração, né? Então, é importante ler esses rótulos. Inclusive, quando vem escrito na embalagem que o alimento é integral, tá? Porque não necessariamente ele vai ser integral, né? Quando a gente fala de produtos de origem vegetal, por exemplo, né? De pães, biscoitos e assim por diante. Né? Porque basta que ele tenha a adição lá de uma farinha integral ou de farelo de alguma coisa, a indústria pode colocar como integral. Né? Não vai significar que ele é feito 100% com farinha integral, né? E aí, quando vocês leem também, vocês vão ficar assustados, que às vezes vem primeiro farinha branca, açúcar e depois a farinha integral. Ou então farinha branca, açúcar e depois o farelo, né? Então, ficar atentos a isso. Conteúdo líquido é uma informação obrigatória. Então, se vocês olharem, por exemplo, nas conservas, né? Vem lá escrito, sei lá, 200 gramas, peso da embalagem, 200 gramas, né? Uma conserva de milho verde, por exemplo. Peso da embalagem, 200 gramas. Peso líquido, né? Que é o que a gente aproveita daquilo, que a gente não vai beber a conserva, né? A gente só vai comer o milho. E aí lá vem peso líquido, 120 gramas, né? Então, esse conteúdo líquido ele tem que aparecer, ele é obrigatório, né, para o consumidor saber daquilo que está na embalagem, né, o que é que ele aproveita, tá, quanto de produto vem ali. A identificação de origem, né, então, se vocês pegarem lá uma embalagem, vai sempre dizer aonde ela foi fabricada, né? Então, produzido na fábrica tal, localizado em tal lugar, e assim por diante. O nome ou razão social, né, do lugar, né, da fábrica, e o endereço do estabelecimento. Se esse produto tiver ainda aquela identificação geográfica, ele pode também constar no rótulo, tá? Eu lembrei aqui, eu olhei para a identificação de origem e lembrei de trazer essa informação. Se for produto importado, além do lugar onde foi produzido, do endereço do estabelecimento, tem que ter o nome ou a razão social do importador, tá? Que é o corresponsável pela segurança do alimento, uma vez que ele é o responsável pela venda local aqui. Para produtos de origem animal, tem que ter o selo, né, o carimbo da Inspeção Federal, estadual ou municipal. Aí vai depender, né, qual dos três esse produto vai ter, tá? Tem que ter um dos três. A categoria do estabelecimento, então vocês vão ver que vai ter muitos produtos que vão estar escrito assim, indústria tal, ou indústria e comércio tal, associação de produtores tal, né, que é a categoria desse estabelecimento. Tem que estar lá descrito, né. Outra informação que também é obrigatória, deixa eu só desligar esse telefone aqui, pessoal. Outra informação obrigatória é o CNPJ, tá? Ele tem que constar lá na embalagem também, tá? Que é uma informação a respeito do produtor. Inclusive, né, a gente sabe que
pode ter em lugares diferentes, né, às vezes até no mesmo lugar, empresas com nomes muito parecidos, então auxilia também nessa identificação. E para questões de filiais também ajuda, né? O modo de conservação do produto, então, todo produto vai estar lá escrito, né? Conservar, se for um produto seco, conservar em ambiente seco e arejado ao abrigo da luz, né? Ou então conservar em congelamento a menos 12 graus, a menos 18 graus, assim por diante. Ou conservar na geladeira, né? Tem sempre escrito como é essa conservação. Ou após aberto, conservar por até 3 dias sob refrigeração, né? Tem que estar lá descrito, é uma orientação para o consumidor. A marca comercial do produto, como eu falei, né? Então aqui o Big entraria aqui, né? A data de validade, a data de fabricação, o lote, que vai auxiliar a gente lá a rastrear, né, esse produto, a expressão de registro do rótulo, se for produtos, né, que tem registro obrigatório na Anvisa ou no mapa, tem que estar lá escrito, né, produto registrado no Ministério da Saúde sob o registro de número tal, ou sob o registro de número tal no Ministério lá da Agricultura. Tem que estar tudo escrito, tá? A composição, como eu já falei, né, e aqui tem a ver com a lista de ingredientes, e as instruções sobre o preparo e o uso do produto, se for um produto que vai ser preparado ainda, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma pizza congelada, né? Então, no rótulo dela, é obrigatório que tenha a informação de como é que a gente vai concluir o preparo dessa pizza, né? Ela vai ser assada como, por quanto tempo, em forno, em micro-ondas, né? Tudo isso tem que estar lá descrito. Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma, professora. Pode perguntar. Em relação a esse tópico, que é a expressão de registro do rótulo, não ficou claro para mim. Por favor, a senhora pode me explicar? Então, é porque tem alguns produtos que precisam de registro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Alguns suplementos, né, alimentares, eles são considerados alimentos também, né? Eles estão dentro dessa área de alimentos, vamos colocar assim, né? E não como medicamentos, tá? Eles são alimentos, lógico, naquela estrutura diferenciada, de pó, de cápsula, mas eles são considerados como suplementos alimentares, então são alimentos, né? Esses produtos, eles precisam de registro no Ministério da Saúde, né? Porque o controle tem que ser um pouco maior, tem que saber exatamente o que está colocando ali, né? Vai saber se estão colocando um anabolizante ou outra substância nesse suplemento, né? Então, lá no rótulo tem que estar escrito, né, que ele foi registrado no Ministério da Saúde sob o número tal. Aí vem o númerozinho, um código desse registro. Né? Os outros alimentos, não. Esses alimentos comuns que a gente consome no dia a dia, geralmente não precisa, não tem essa obrigatoriedade de ter esse registro, tá? Eu estou dando um exemplo, assim, bem gritante para ficar mais claro. Alguns produtos de origem animal também precisam dessa... É obrigatório, né, ter esse registro, o registro do rótulo, principalmente, né? Mas essa informação, quando você pegar um produto e ele tiver, né, registrado no Ministério da Saúde ou registrado na Anvisa, é esse item. Certo, obrigada, prof. Nada. Mais alguma dúvida? Professora, eu gostaria também de criar uma dúvida com relação, por exemplo, essas normas, a essas regras que a senhora acabou de passar para nós. Isso é para todos os tipos de alimentos ou isso também varia de vegetal, animal, enfim, teria mudanças nesse segmento
sobre a questão dessa rotulagem? Vamos voltar aqui. Então, tudo que tem aqui praticamente é obrigatório para todos os tipos de alimentos, tá? Independente do alimento, né? Porque todos vão ter essa denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, né? O nome e a razão social de quem produziu, CNPJ, modo de conservação, a marca, a data de validade, fabricação, lote, tudo isso é obrigatório. Né? O que é que não vai ser obrigatório para todos eles, né? O carimbo de inspeção federal, estadual ou municipal, né? Porque esse selo de inspeção só é obrigatório para produtos de origem animal, né? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que não seria obrigatória é basicamente isso. E as instruções, né, sobre o preparo e o uso do produto, que isso aqui só vai servir para produtos que não estão prontos, vamos colocar assim, né? Produtos que ainda precisam ter seu preparo concluído em casa. Mas, de resto, todos têm que seguir sim, né? E essa parte de importados, que é só para importadores de alimentos. Certo? Certo, professora, obrigada. Professora, o nome do responsável técnico, ele não consta nos rótulos, não? De alimentos? Não é obrigatório, não. Depende. Aí, não é obrigatório. Sim. Não é uma informação. Não é. Agora, por quê? Porque cosmético, medicamentos, saneantes, existe essa obrigatoriedade. E por que alimentos não? Porque, primeiro, que a legislação é diferente para cada tipo de produto, né? Para alimentos, a gente tem legislação específica, para cosméticos tem outra, para medicamentos tem outra, e assim por diante, né? Cada um vai seguir a legislação específica, e a legislação de alimentos não obriga, né? Até porque, como é que eu posso me expressar de uma forma clara? Porque os alimentos, eles essencialmente, né, são produzidos deveriam, né, ser produzidos com substâncias inócuas, né, à saúde, né, e num mundo ideal seria isso, né, e de consumo geral pela população, né, então seria menos rígido, vamos colocar assim, né. Agora, por exemplo, se a gente estiver falando de suplemento, apesar de ser considerado alimento, aí a gente já precisa colocar, né, o responsável técnico, por uma questão de maior rigor, né, nessa segurança. Mas para alimentos em geral não é obrigatório. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou seguir, tá? Aqui, só mostrando uma embalagem, né, de um produto fictício, 2 produtos fictícios. Na primeira, a gente tem o rótulo frontal de um alimento, né, nesse caso aqui é um atum. Então, a gente vê aqui a marca, né, a forma como foi disposto, tá? Não é obrigatório que seja sempre assim, não, mas geralmente é assim. Então, no rótulo frontal, a gente tem a marca, tem a descrição do produto, né, o que é esse produto, atum em lata. Qual é o peso líquido? 80 gramas, que são as informações obrigatórias, né, tem que ter logo na cara do consumidor, né, ele tem que ter essa informação. E aqui, no caso, um pacote de um produto qualquer, as informações do rótulo traseiro, né, que foi a forma como eles quiseram colocar também. Ah, pode colocar tudo na frente? Pode. Pode colocar parte na frente, parte no fundo? Pode, fica a critério, tá? Não tem essa obrigatoriedade, não. Mas, geralmente, a gente faz assim para deixar o rótulo mais limpo, né? Porque, às vezes, você coloca muita informação na parte frontal do rótulo e aí é difícil até entender o que está escrito ali, né? Então, a gente tenta espalhar isso mais na embalagem. Problema,
e isso aumenta o custo, né? Então, se a gente não tem como, né? Não tem outro jeito, a gente vai ter que botar tudo na frente. Então, que a gente tente fazer a embalagem mais atrativa e mais limpa possível, né? Para não complicar muito essa leitura. Porque na legislação deixa bem claro que as informações que estão constantes no rótulo, quando vocês forem ler lá, vocês vão ver, elas devem ser legíveis. Então, não adianta eu colocar no meu rótulo lá uma informação com fonte, sei lá, fonte 5, fonte 4, né? Minúscula, porque se não for legível, não faz sentido, né? E se a gente pegar, por exemplo, uma auditoria, uma fiscalização que seja mais criteriosa, ela pode não aceitar esse rótulo, né? Por conta disso, né? Não pode rejeitar esse rótulo e a gente não conseguir registrar o rótulo, por exemplo, dos órgãos lá competentes, né? Porque também tem essa questão, pessoal, quando a gente fala em registrar o rótulo ele tem que ser avaliado pelo órgão de controle, né? Vinculado ou ao MAPA ou à Anvisa, né? Vai depender aí. Então, assim, antes da gente botar esse rótulo lá no alimento, alguém tem que aprovar, né? E aí o MAPA pode, por exemplo, rejeitar um rótulo de polpa de fruta ou de mel, né, ou assim, e assim por diante, se as informações não estiverem legíveis, por exemplo, ou se o rótulo não estiver completo. Então, tem que estar sempre atento a isso, tá? Então, pessoal, como que a gente pode dispor, né, essas informações no rótulo? Então, aqui, como eu falei, na rotulagem nutricional, a gente tem tanto a informação nutricional, em macro e micronutrientes, quanto a lista de ingredientes, tá? Ela também vai fazer parte, porque os ingredientes têm que ser listados daquele que tem maior concentração para o que tem menor concentração, como eu já falei antes, tá? Então, esse seria o nosso rótulo, a parte nutricional do rótulo, vamos colocar assim. As informações da empresa geralmente vêm abaixo, né, na parte de baixo do rótulo, então vem lá a empresa, fabricante, CNPJ, endereço, número de registro e assim por diante, a data de fabricação, validade e lote, e as informações de manutenção e de cuidados ou de modo de preparo também podem ser colocadas, né, nessa parte de trás do rótulo aqui como sugestão. Se eu não passei muito, passei. Aqui, pessoal, eu tinha colocado aqui para vocês observarem, né, e até acessarem se tivesse interesse, mas eu acho que, mas ele saiu do ar, esse link, infelizmente. Era um sistema da própria Anvisa de rotulagem, né, nutricional, onde a gente cadastrava lá a empresa, né, e cadastrava o gestor daquela empresa e a gente conseguia gerar todos os rótulos de graça, a rotulagem nutricional, tá? Gratuitamente no site da Anvisa, mas ele estava fora do ar quando eu fui testar. Era um sistema bem interessante, mas saiu do ar, tomara que volte, né? Vou tentar novamente depois. Se ele entrar novamente, é uma boa ferramenta, né, para as agroindústrias. E aí entra com as informações da agroindústria, né, da pessoa jurídica, e aí gera esses rótulos. Eu coloquei aqui na aula também, tá, algumas informações sobre embalagem dos alimentos, né, mas essa parte de embalagens também não é para essa disciplina, né, para a próxima disciplina de higiene e legislação, porque lá a gente vai ver de forma mais detalhada, né, o que a gente pode usar em cada tipo de produto,
o que é uma embalagem primária, uma embalagem secundária e assim por diante, tá? Mas como o pessoal, algumas pessoas entraram em contato comigo já perguntando, né, sobre essa questão de rótulos e embalagens, eu deixei essa informação aqui na aula para vocês consultarem, né, se vocês tiverem essa necessidade, né, ou curiosidade, tá, de ler a respeito das embalagens dos alimentos, né, porque tem várias questões tecnológicas, né, que envolvem as embalagens também, né, então, embalagem que fica em contato direto com o alimento, não pode transferir, né, nenhum composto que seja um composto danoso, né, para aquele alimento, e assim por diante, né, tem várias características lá das embalagens, certo? Aí eu coloquei aqui uma lista, e aí, caso vocês tenham dúvida, basta procurar nela sobre o que vocês têm essa curiosidade no momento, tá? Ou a necessidade. Então, antes da gente começar a falar sobre construção do rótulo nutricional e antes de falar um pouco sobre o transporte dos alimentos, eu queria trazer essa definição, né, de perda e de desperdício. Por quê? Porque a gente, às vezes, vê, né, nos noticiários algumas informações e fica um pouco confuso na cabeça da gente o que é perda, o que é desperdício, tá? De alimentos, né, nesse sistema produtivo. E aí, eu gosto de destacar isso, porque para a gente ter essa noção do que a gente pode evitar, né, e de como evitar. Então, a gente fala de perda de alimentos quando a gente incide sobre esses alimentos, né, algo que não seja intencional, né? Então, é a redução não intencional de alimentos disponíveis para o consumo humano, que resulta de ineficiências da cadeia de produção e abastecimento. Então, apesar de não ser intencional, pode ser reduzido, evitado, né? Essas perdas podem ser evitadas. Então, um exemplo aqui seria a infraestrutura e logística deficiente, falta de tecnologia adequada, insuficiência nas competências, no conhecimento mesmo de quem trabalha diretamente com essa logística, né, e assim por diante. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, né, quando a gente trata de alimentos, a principal forma de transporte de alimentos no nosso país é através da malha rodoviária, né, é por caminhões. E essa é uma das formas mais ineficientes que existe, né, porque ela é muito cara, ela é cara de manter, né, porque demanda de estradas, estraga muito as estradas, né, esses caminhões pesados para lá e para cá. Então, demanda uma manutenção da estrutura, da infraestrutura muito grande. É altamente poluente, né, por conta dos combustíveis fósseis que esses caminhões, né, eles utilizam, né. A gente tem grandes perdas, né, por conta e aí as estradas ruins também contribuem para isso, né, buraco e assim por diante, vai estragando o alimento até ele chegar aonde ele tem que chegar, né, muitas vezes naquelas caixas que também não são ideais, caixa de madeira, né, que o pessoal ainda usa muito e é uma das piores coisas que a gente poderia pensar para alimento, mas o pessoal usa porque é mais barato, e aquilo gera danos, né, na estrutura do alimento, aumenta muito as perdas, porque ainda tem essa questão de falta de consciência, né, que o consumidor, se ele for na feira e tiver um amassadinho, ele não quer, né,
E, além disso, a gente sabe que se o alimento está danificado, a probabilidade do desenvolvimento de micro-organismos ali é muito mais alta, né? A gente desfez uma barreira, né? Então, vai embolorar, pode contaminar, né? Então, a gente já vê o quanto que essa forma de transporte é ineficiente, né? É problemática. E, além do fato de ser uma forma extremamente demorada, né? A gente transportar por caminhões é demorado. E a gente sabe que, por exemplo, hortaliças, né, vão ter a sua durabilidade de poucos dias, certo? E aí, assim, quando a gente pensa, claro, né, no nosso curso, como a gente tem essas questões da agroecologia, né, muito forte, a gente pensa sempre nos circuitos curtos de comercialização, né, na comercialização local. Mas, quando a gente fala de produtos, né, que passaram por um processamento, né, eles foram industrializados de alguma forma, um dos objetivos da industrialização é permitir que populações que estejam muito distantes da região produtora tenham acesso a esse produto, né? Então, pode ser que se eu quisesse transportar, né, a minha acerola, né, lá para o sul do Brasil, né, lá para o Rio Grande do Sul, pode ser que ela não chegaria, né, em condições comerciais, vamos colocar assim, né? Mas se eu fizer uma polpa de acerola, uma geleia de acerola, um doce de acerola, ele vai chegar lá, né, de forma com uma qualidade maior, né, vai preservar suas características. Mas para isso a gente precisa de uma infraestrutura, né, uma logística mais eficiente, né, que reduza essas perdas durante esse transporte. E aqui eu trouxe essa informação, né, que é algo interessante, lá na FAO está bem destacado isso, que essa perda dos alimentos, elas vão ocorrer principalmente na produção, no pós-colheita, no processamento e no transporte, né? E aí a gente precisa ter mais cuidado, né, em todas essas etapas. No nosso caso, como a gente vai lidar diretamente com o processamento, o armazenamento, né, e a venda, né, o transporte, a gente tem que focar nessas três áreas, certo? E aí a gente vai ver um pouco como fazer isso, tá? E tem que estar sempre aberto a inovações nesse sentido também. Já o desperdício dos alimentos, ele se refere ao descarte intencional, tá? E quando eu jogo fora porque eu quero, que vai acontecer principalmente lá no mercado varejista e pelos consumidores, tá? Tem a ver com o comportamento. Então, é esse exemplo que eu dei, né? O tomate chegou aqui no meu mercado, o tomate está bom, não está embolorado, não está, a casca não foi rompida, mas ele tem um machucadinho, né? Ou então ele tem um formato que não é um formato agradável para o consumidor. E aí o comerciante vai e joga fora. Isso aí já é desperdício, tá? Não é perda. A mesma coisa o indivíduo em casa, né? Se ele olha para a cara assim da banana, fala, a banana tá preta, essa banana tá passada, deve estar ruim, vou jogar no lixo, né? Ele joga intencionalmente no lixo. Então, isso não é perda, isso é desperdício, né? Demanda muito mais de uma mudança de comportamento mesmo. Então, aqui, pessoal, só mostrando para vocês isso que eu vim falando até agora. Olhem para vocês verem. O transporte, né, de cargas no Brasil. 65% é feito por rodovias, 19,5% por ferrovia
hidrovia e cabotagem 11,4%, por dutos, né? Aqui o dutos o pessoal usa muito mais para óleo, petróleo, gás natural, né? 3,4%, e aéreo, transporte aéreo, 0,05%. Transporte aéreo é muito utilizado para regiões de difícil acesso, né? Como algumas regiões do Pantanal, algumas regiões na Amazônia, né? Algumas regiões do Acre, por exemplo, né, do Amapá, recebem os alimentos via transporte aéreo, o que encarece muito também, né, aumenta muito o custo desses alimentos nessas regiões. Essa cabotagem pro é como? São transportes aquáticos, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu só colocar aqui. Aceitar alguém que pediu para entrar. Pronto. Então, quando a gente fala, então, né, vamos focar no nosso transporte mais utilizado, que é o transporte por via rodoviária, tá? O transporte por via rodoviária, ele pode ser feito de algumas formas diferentes. Então, se for um caminhão aberto, tá? Como eu falei com vocês rapidamente na aula passada, né? Ele não pode ser completamente aberto, né? Recomenda-se que a gente utilize lonas por cima, né? Para evitar esse contato, né, com chuva, com poeiras, né? E assim por diante, excesso de poeira, né? E aí são esses carros que não têm fechamento estrutural completo, né? Podem ser aqueles caminhões que têm, tipo, aqueles gradeados, né, de madeira, ou então esse estilo mais parecido com caçamba, que o pessoal usa muito para transportar grãos, né, e assim por diante. O transporte fechado, né, geralmente é aquele caminhão baú, né, que ele vai ter esse fechamento estrutural completo, ou então ele vai ter containers, né, que são acoplados a ele, né? É uma forma mais protegida, né, para esses alimentos. Transporte de carga seca, então ele pode ser aberto ou fechado. A gente vai ver agora a carga seca ou carga úmida, tá? As cargas secas, né, alimentos secos em geral, eles podem ser transportados à temperatura ambiente, né, desde que respeitadas as condições mínimas de proteção. Então, se forem biscoito, feijão, né, e assim por diante, não precisa ser refrigerado, né, pode ser a temperatura ambiente. Agora, um biscoito a gente não vai transportar num transporte aberto, né, porque o risco de contaminação é maior, né, se ele tiver acesso a qualquer umidade, ele vai estragar também, né. Então, não dá, mesmo que ele esteja em saco, em caixa, não dá, tem que ser transporte fechado. Agora, apesar de eu dizer que não precisa de temperatura controlada, né, pode ser temperatura ambiente, a gente não vai deixar em temperatura extrema, né, então a gente não vai deixar esse produto exposto ao sol, né, diretamente ao sol, para não comprometer o alimento, nem as suas embalagens, nem assim por diante. Então, eu vou comprar um carro para cooperativa, né? E eu vou transportar biscoito ou polpa de fruta, ou assim por diante, né? Eu não vou comprar um carro aberto, né? A gente tem que comprar um carro fechado, né? Seja um caminhão ou um carro menor, né? Mas ele tem que ser fechado, certo? Então, aqui eu botei um exemplo de um carro pequeno, né? Para a gente conseguir visualizar. Então, ele não é de carroceria, ele não é uma picape, né? Ele é tipo uma minivan, vamos colocar assim, sem o fundo, né? O fundo adaptado para carga. Certo? Agora, se é um produto que precisa de
transporte, né, um produto úmido, precisa ser refrigerado ou congelado, um produto perecível, né, a gente precisa, sim, desse sistema de congelamento ou de refrigeramento. São os carros frigoríficos que a gente fala, né? E aí, o carro precisa ser adaptado. Não é o ideal a gente ficar transportando em caixa de isopor, né, em caixa térmica, porque não mantém. Né? E aí, como a gente viu lá na RDC 216, o produto ele tem que chegar no seu destino final na temperatura controlada. Se é um produto refrigerado, ele tem que chegar lá, né, a menos, em temperaturas menores que 10 graus Celsius. Se é um produto congelado, ele tem que chegar lá em temperaturas inferiores a menos 12, né? Tem essa tolerância, certo? Menos 12, menos 18. Até menos 12 a gente ainda aceita, né? Tem essa tolerância, certo? O ideal é chegar em temperaturas abaixo de menos 18, né? E um isopor, uma caixa térmica, nunca vai manter essa temperatura, né? De menos 18, de menos 12 graus. Não vai, não adianta. Não pode colocar o que quiser lá dentro, não fica. Então, não é o ideal, não serve, tá? Tem que ser carro refrigerado ou congelado, né? Com os carros transportes frigoríficos. Aqui é um transporte isotérmico, né? Como eu falei antes, que ele é um transporte que ele seria como se fosse uma grande caixa de isopor, vamos colocar assim, né? Ele reduz a troca de calor do lado de dentro para o lado de fora, mas não é que ele tenha um sistema de refrigeração, né? Não necessariamente isso. Mas o revestimento dele é feito de forma que reflita esse calor, tá? Vamos colocar assim. Ele não absorve o calor externo, por exemplo, tá? Então, aqui é só um resumo, né, mostrando para vocês o que a gente pode transportar, tá? Em cada tipo de transporte. Então, vamos lá. Em transporte aberto, vamos supor que a gente está trabalhando no laticínio, que recebe produtos de vários, né, produtores, né, recebe leite de vários produtores da agricultura familiar, produtores pequenos. Então, a gente pode receber esse leite em transporte aberto, mas ele vai ter que estar naqueles vasilhames metálicos, né, aqueles baldes de leite que a gente fala, bem fechados, né? E aí, lá na legislação de leite, vocês vão ver até que horário a gente pode receber, porque a partir de um certo horário a gente não pode receber na agroindústria, certo? Bebidas engarrafadas, a gente pode transportar também. Então, se é, por exemplo, um suco concentrado, refresco, refrigerante, cerveja, pode ser transportado também em transporte aberto. Hortaliças e similares também pode, né? E aí só fazendo aquela ressalva, que o ideal é que seja coberto, né? Vamos lá. O transporte aberto aqui é obrigatório, né? Com proteção. Aqui, se a gente tiver, lógico, em caixas, né? A gente vai botar o biscoito lá no saco, dentro de um transporte aberto e tudo bem. Não, a gente coloca, acondiciona esses biscoitos, balas, chocolates e assim por diante, em caixas de papelão, e essas caixas de papelão podem ser colocadas no transporte aberto, mas com esse detalhe, né, de que ele seja coberto. Transporte fechado à temperatura ambiente, né, como esses transportes baú, né, caminhão baú. Produtos de panificação, pães, carnes e pescados salgados ou curados, né, ou defumados, e assim por diante. E o transporte fechado isotérmico, tudo aquilo, fechado, refrigerado, né, ou congelado, por exemplo, tudo aquilo que precisa de temperatura controlada, né? Se for um produto resfriado, né, a gente até pode, né,
colocar num transporte isotérmico, né? Porque ele vai ficar, depende da distância também, né, gente? Ele pode aguentar ficar de 6 a 10 graus Celsius, tá? Agora, se for um produto refrigerado ou um produto congelado, ele tem que ser em transporte frigorífico mesmo, porque o baú isotérmico não vai conseguir controlar essa temperatura, né, abaixo de menos 18, menos 15, menos 12, certo? Ou 4 graus, não vai conseguir, tá? E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês as referências que eu utilizei, tá? Eu vou passar algumas delas para vocês depois, para quem tiver curiosidade, que quiser ler um pouco mais sobre o assunto. E para essa aula, eu ainda queria mostrar para vocês um pouco a respeito do manual de rotulagem da indústria, que a gente vai usar já na quarta-feira. Deixa ele abrir aqui, que eu já mostro para vocês. Alguma dúvida? Eu nem perguntei. Eu tenho uma dúvida, Pro. Quando a senhora fala dos transportes abertos, né, esses que podem ser colocados à lona, esses alimentos, né, tipo os sucos, os refrigerantes, as bebidas que vão dentro daquelas embalagens plásticas PETs, se tiver assim uma alta temperatura como a gente tem, né, a gente vive aqui no Nordeste, então assim, esses produtos eles enfrentando uma alta temperatura sendo assim transportado, né, para regiões distantes, não interfere não na condição nutricional do alimento? Interfere, com certeza interfere. Interfere na transferência de compostos do plástico para o alimento, né? Interfere. As dioxinas, né? Mas isso é aquela questão. Enquanto não vira lei, né, o pessoal faz o que é mais barato, infelizmente, né? E aí a gente não tem, assim, se é permitido, né? A gente não vai dizer que não pode. Enquanto a lei permitir, infelizmente, tem essas questões. Pode perguntar a Marília, que falou? Não, era só uma ressalva mesmo do que Rosane falou. Já tem empresas adotando o caminhão baú fechado, térmico, para estar transportando bebidas, né? E engarrafados, porque eu moro aqui na comunidade rural e sempre quando a gente tem a oportunidade de estar em Val, que é um distribuidor de bebidas, a bebida dele vem toda acondicionada num caminhão baú fechado e térmico também. Sim. As distribuidoras, né, às vezes elas têm um pouco mais de vamos dizer assim, de cuidado, né, em alguns casos, né, até por uma questão do próprio cliente também, né, para passar uma informação melhor. Mas se a gente vê, por exemplo, como sai de lá da indústria, né, eles vão usar o mais barato, geralmente, né? Basta olhar. Né, não, nem precisa ser clandestino. Por exemplo... Não é regra, né? Não é regra dessa forma, né? A regra geral é no aberto mesmo com a lona em cima. Joga a lona por cima, né? Porque é o mais barato. Geralmente acaba fazendo o que é mais barato. E já que pode, faz, né? Mas o certo é se adaptar, né, professora, ao que as normas pedem. Não é lei, não é obrigatório, mas o certo é se adaptando. É para isso que a gente está estudando, para exercer essas funções todas na agroindústria de apoio que a UFRB vem dando às agroindústrias, para a gente estar conscientizando o povo de que a gente tem que se adaptar à realidade, não fazer o que é mais barato. Não, é justamente isso. A gente fala assim, se adaptar à norma. A norma não proíbe, entendeu? Então, assim, teórica, vou colocar a palavra certa, legalmente não está errado. Por isso que o pessoal faz. Agora, moralmente, a gente sabendo que aquilo pode alterar o produto,
pode gerar uma contaminação química, microbiológica, né, e assim por diante, que existe um risco, a gente sabendo, é o ideal que quando a gente estiver lá trabalhando, a gente, né, recomende, oriente, para que seja feito da forma mais segura possível, né? Então, se a gente vai usar uma embalagem plástica, então o ideal é que a gente não esteja expondo ela a altas temperaturas, né? No caso aí de bebidas, né? Como foi um exemplo que eu dei aqui, por exemplo, né? E assim por diante. Tassiana. Aí o nome disso vira ética, né, Pro? Hã? Ética. Sim, sim. É o que menos tem na indústria, infelizmente. Tassiana levantou. Boa tarde. Não, com relação a isso que a gente está, que a senhora traz e que Rosa trouxe, Marília trouxe, né, o que eu vejo é o seguinte, esses carros fechados para transportar esse tipo de produto, é como Rosa disse, não é regra, né, é uma exceção. Poucos são os que fazem dessa forma. Principalmente para comunidades rurais. Quando as pessoas trazem, eu digo isso por conta de lá da comunidade mesmo, o pessoal traz nos carros, né, aberto, todo tipo de produto, porque pega na cidade para poder levar para os mercados da zona rural, né, e de todo tipo de produto, vai em cima do caminhão, e aí se para na estrada para fazer qualquer coisa, tem que resolver uma coisa, pega uma coisa de manhã, chega na comunidade à tarde, todos esses produtos estão passando o dia todo, né, no sol, tá se contaminando. E a gente que está passando por esse processo, né, está nessa formação, que vai estar ligado, é desde já começar, né, não é chegar e impor, nem dizer, tem que ser dessa forma, porque a gente sabe também que tudo gera custo, né, tudo gera custo. Então, assim, mas é tentar fazer com que esse custo seja absorvido de forma assim, para a minha vida, primeiro momento é mostrar, olha, esse produto, se ficar em contato com o sol, vai prejudicar a minha vida. Então, vai mostrar para aquele ciclo que aquele material que ele está bebendo ou consumindo, se fica muito em contato com o sol, quando ele consome, vai gerar ipsilíten de interferência na saúde. A partir do momento que as pessoas começam a entender que aquilo vai fazer mal para si, né? Aí a gente começa a fazer um trabalho de mostrar, então é por isso que a gente precisa ter um cuidado para com os outros. E é um diferencial, e usar como diferencial. Se hoje ninguém faz, a agroindústria X, Y, Z, a qual a gente está ligada, precisa entender que precisa ter esse diferencial. Não, nós fazemos diferente. Usar como marketing também, né? Sim. Então, e isso vai melhorando para a vida da comunidade em si e para quem consome os produtos que elas produzem, né? É mais ou menos como eu penso diante disso. E é importante também ter esse conhecimento, né, e compartilhar esse conhecimento, justamente porque a gente sabe, eu estava dando esses exemplos de grandes indústrias, né, que eles não fazem por uma questão de custo, porque eles querem lucrar cada vez mais. Mas a gente sabe, por exemplo, que as agroindústrias da agricultura familiar, né, principalmente as que estão mais no início, para conseguir, por exemplo, um carro refrigerado, né, congelado, né, um carro frigorífico, é uma luta, porque é caro, né? Geralmente, as que tem, que eu conheço, geralmente conseguiram via edital, né? Porque para comprar mesmo, nem sempre é possível, né? E ainda tem uma outra questão, que, por exemplo, se a vigilância sanitária chega na hora que você está entregando uma polpa, né, ou um laticínio, e você está com um carro que não é o adequado, eles podem simplesmente apreender todo o produto e descartar, né, por conta do risco sanitário, né. A DAB pode fazer isso, pode apreender e descartar. Então, assim, a gente precisa levar essa demanda também, né, para essas agroindústrias, para ir estimulando que façam essa adequação, né, que se adequem nesse sentido, porque
Se uma vigilância sanitária, por exemplo, apreende seu produto e descarta tudo, vai ser um prejuízo muito maior, né? Pode ser um prejuízo acumulado muito grande, né? E às vezes as pessoas às vezes transportam, né? Como eu dei o exemplo aí em caixa de isopor, caixa térmica, porque acha que vai manter, mas não mantém, né? Para isso existem esses carros, né? Então, até para fazer essa conscientização, estimular, né, a se colocar no nosso cronograma de investimentos, né, a médio prazo, né, esses produtos, essas aquisições mais caras, né, que são essenciais, né, como é o caso desse carro adaptado que eu dei o exemplo. E assim, infelizmente, é muito comum a gente ver o pessoal transportando de todo jeito, né? Aqui, por exemplo, na minha cidade, quantas vezes eu já cheguei em mercado que não era nem pequeno assim, não. Lógico, não era grandes redes de supermercados, mas mercados de bairro grandes, vamos colocar assim, né? Que recebia leite de saquinho trazido naquelas estradas, né? Colocava em cima do carro, aquelas picapes estrada, dentro das caixas de leite, e aí cobria com uma lona e saía entregando nos mercados, né? Já vi cooperativa grande daqui da região, que não é da agricultura familiar, não, né? Cooperativa de produtor de leite. Entregando leite assim, aí é óbvio que esse leite não vai ter a mesma durabilidade de um leite entregue nas condições adequadas, né? Será que esse leite vai ter a validade de 5 dias que está lá no rótulo? Com certeza não vai ter, né? Que ele passou esse período do transporte todo em temperatura inadequada, né? Então, é muito comum. Sim. Desculpa aí. Aqui na minha cidade, o CRAS dá um leite às famílias carentes, né? Antes eram os alunos. Sim. E esse leite vai em cima de uma picapezinha dentro de uma caixa, e muitos deles, quando os alunos chegam no outro dia, dizem que o leite cortou, né? E o leite não presta, justamente porque ele saiu de uma temperatura e encontrou outra. Vai no sol para a roça, as escolas na roça, e os motoristas não têm aquela habilidade para levar rápido dentro do isopor. Muitas vezes eles congelam para poder sair daí para levar congelado. Mas muitas vezes perde, né? Por causa disso aí. E também não é adequado, né? Se vocês vão ver depois lá, na disciplina de leite, que não é adequado a gente congelar o leite, porque a gente pode desestabilizar, né? A emulsão que forma, né? Que está ali dentro do leite. E aí, quando descongela, ele corta também. Mesmo que não esteja ácido, ele corta. Né? Então, nem uma coisa nem outra resolve. Oi, Edna, pode falar. Aqui em frente de casa tem um açougue. Eu já vi várias vezes o dono chegar cheio de carne, né? Cheio de carne ensacadas, em uma estrada, igual a senhora falou. E o certo era ter que vir em um carro refrigerado, né? Uhum. Eu vejo isso direto também. Refrigerado. Né? Então, assim, infelizmente ainda é muito comum, né, esse transporte. O pessoal se preocupa muito com a produção, porque tem medo da fiscalização chegar, né? E aí, na hora de transportar, se você não transporta de forma adequada, você perdeu tudo que você fez lá na produção. Você perde tudo, né? Posso falar, né? A gente teve algumas experiências assim quando a Conab distribuía uns suquinhos que a gente chama barriga mole, né? Aqueles suquinhos que não é caixinha. Então, assim, muitas vezes eu só liberava as doações quando tinha carro refrigerado para buscar. E, às vezes, aí conseguia um carro para a região lá, e um carro grande para pegar para vários lugares. Mas quando chegava, tipo, pegava em Salvador, não, pegava em outros lugares, tipo aqui em Feira de Santana mesmo. Pegava aqui em Feira para levar para Valença, Tamperoá e outros lugares lá. Quando chegava em Valença, era a parada do carro.
Então, tipo, o pessoal de Itapará pegava um carro aberto, né? Dos outros lugares vinha carros qualquer. E uma vez a perda foi muito grande, exatamente por isso, porque transportou de qualquer forma, né? E quando chegou para fazer a doação, um monte de gente voltou reclamando que deu, e aí o pessoal fica irritado, né? Porque recebeu o material estragado. Então, a gente começou a ter o cuidado disso, de, na hora de fazer as entregas, ter todo um processo. Só vai, né? E paramos até, tanto que a Conab parou de fazer essa doação dos sucos, só se fosse de caixinha, né? Se fosse aqueles de caixinha era mais fácil. Mas, geralmente, as empresas nunca faziam esse tipo de doação de caixinha, porque é muito mais caro, né? Para eles era mais prático fazer com barriga mole, mas que era inviável. Sim. E esse problema também é muito presente na alimentação escolar, né? A gente vê isso muito presente, né? Esse exemplo que a dona Nilza deu, e do próprio suco também, Tassi, é muito... A gente vê muito na alimentação escolar, né? E aí, às vezes, o pessoal ganha os editais lá para alimentação escolar, mas não tem o carro adequado para transportar, né? E aí gera todo um problema. Então, quando a gente pensa, né, a importância que a gente está falando, né, desde o começo, a gente pensa na produção do alimento, né, desde da matéria-prima, lá como eu falei lá com vocês, né, desde a qualidade da matéria-prima até chegar no consumidor. Então, a produção do alimento, né, a nossa responsabilidade com a produção do alimento, ela não se encerra no armazenamento, né? Ela não acaba quando a polpa está pronta, que eu vou colocar na câmara fria ou no freezer, né? Não acaba quando o biscoito ficou pronto e eu vou deixar lá no meu estoque, não. Né? Ela só acaba depois que chegou lá no mercado, e nem assim, né? Porque a gente ainda tem a responsabilidade de fazer o recolhimento se tiver algum problema, né? Se a gente identificar algum problema. Eu vou colocar a lista agora no chat. Edna perguntou a respeito de margarina. Então, o que acontece, Edna? Margarina é um daqueles produtos que podem ser transportados em transporte isotérmico, né? Por quê? Porque ela, apesar de ser um produto refrigerado, ela tem uma resistência maior, vamos colocar assim, tá? A essa temperatura, ela pode ficar até os 10 graus Celsius lá. Então, o carro não precisa ser refrigerado, mas ele tem que ser isotérmico, que é esse que as paredes, né, tem tipo um isolante térmico, um isopor. Não pode ser transportado, por exemplo, em carro aberto, porque aí não vai ter controle nenhum da temperatura, né? A gente não tem nenhum isolante. Então, pode ser em transporte isotérmico. E lá no estoque tem que ficar na refrigeração, porque essa gordura pode oxidar durante o armazenamento, né? Ela pode sofrer várias alterações. Então, pode ser transporte isotérmico. Pode falar, Edna. O pró é porque aqui, já estava esquecendo de falar, como tem várias frises, né? Acaba à noite, ele deixa desligado, aí durante o dia ele liga. Pode isso? Não. Se a vigilância sanitária chega, lacra o estabelecimento. Não pode. E ainda faz também um açougue de garagem, que é onde ele guarda o carro. Pode isso? Menos ainda, né? Então, pessoal, isso vale também para a agroindústria, viu? Esse negócio de estar desligando câmara fria é um problema, viu? A câmara fria ela tem que ser mantida ligada continuamente, tá? Se algum órgão de controle chega e topa uma câmara fria desligada, ou ele abre a câmara fria e bate lá o termômetro e está acima de menos 18, você perde tudo que tiver lá dentro. Tudo que está lá dentro pode ser descartado. Então, vamos lá, gente. Eu vou
só mostrar para vocês aqui, esse manual de rotulagem eu vou enviar para vocês já lerem. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Eu vou enviar para vocês. Certo. Vou enviar para vocês. Oi. Eu tô tirando uma xerox de tudo, porque eu não consigo ler, não. Ah, sim. É bom assim, porque vocês podem guardar. Esse material fica para vocês mesmo, entendeu? Vocês vão usar bastante. Entendi. Amanhã mesmo eu tenho que ir na rua para pegar a xerox de tudo, dos negócios que a senhora passou essa semana e é de agora. Certo. Aí vocês vão lendo também ao longo do tempo, viu? Isso aqui mesmo, vocês vão usar para fazer a próxima atividade, tá? Eu vou passar na quarta-feira, porque eu já vou ter falado de ficha técnica, e aí eu passo a atividade para vocês. Mas vocês podem, né, quem conseguir, já quiser ir lendo, esse material ele é bem legal, porque ele vai ensinar, né, como a gente fazer esse rótulo, tá? A rotulagem nutricional do produto, quais são as informações obrigatórias, se a gente faz esse rótulo no formato de tabela ou no formato linear, tá? E assim por diante. Vai ajudar a gente a entender o que é uma porção de alimentos, certo? E aí a gente vai usar bastante isso aqui quando a gente for fazer nossos rótulos, tá? E aí já vou avisar que a próxima atividade vai ser fazer um rótulo, tá? Para um produto. A gente vai fazer ficha técnica e um rótulo. Oi? A atividade vai ser em grupo ou individual? Depende. O que acontece? Assim, como vocês vão ter que pegar produtos da agroindústria que vocês estão vinculados, eu geralmente coloco em grupo para facilitar. Mas se, por exemplo, se tem 5 pessoas vinculadas a essa agroindústria e a agroindústria tem 7 produtos, cada um pode ficar com um rótulo. Eu acho até mais interessante, porque vocês aprendem, né, a fazer todas as etapas. Vocês preferem grupo ou individual? E eu acho que individual aprende mais. Eu sou suspeita para falar, né? Mas individual. Eu acho que individual. Individual. Não tem como a gente se comunicar virtualmente, dá na mesma, ficar só. Sim. Então, pronto. Então, a próxima atividade a gente faz individualmente. E é bom porque aí todo mundo vai aprender todas as etapas, né? Na construção desse rótulo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, assim, o ideal é que vocês já vão... Professora, esse material que a senhora está apresentando, ele já está com as novas adequações? Não, porque ela ainda não está vigente. Ela só vai entrar em vigência, como eu falei, em outubro do ano que vem. Então, para isso, professora, no caso, só para tirar uma dúvida, no caso, a gente vai seguir esse material ou com base a nova RDC publicada, para a gente também já estar por dentro dela. Então, a minha pergunta é, conforme a senhora vai solicitar essa construção desse rótulo, é conforme a nova RDC ou esse segmento? Então, essa parte da rotulagem nutricional, vocês vão ver que não mudou praticamente nada. E a porção continua a mesma, a forma de expressar continua a mesma, tem só as outras opções, né? De rotulagem frontal e assim por diante. Mas essa tabelinha nutricional, vamos colocar assim, os parâmetros são os mesmos. Então, pode fazer já dessa forma que não dá erro, não. Mas eu vou mandar a RDC para vocês também. Eu vou mandar a RDC e o manual. Eu acho que é interessante, né, professora, a gente ler, porque a gente também fica... Quem conseguir, né, fazer de fato como ela já está, eu acho que facilita até a forma de compreender e adequar, né?
Sim, sim. Futuramente a gente vai trabalhar nessa linha, nessa construção de rótulo, principalmente acho que uma das demandas que são muito grandes das tabelas nutricionais, né? Dos rótulos. Então, é uma demanda que muitas vezes já se tem a marca, mas um novo produto, né, que se vai desenvolvendo, é uma necessidade, né? Sim. E vocês vão ver que aprendendo a fazer vocês fazem todo. A questão é só aprender a fazer o primeiro, né? Por isso que eu já coloquei isso como essa atividade para facilitar para vocês, certo? Então, aqui eu vou enviar para vocês já lerem, tá? E na próxima aula, a gente entra nessa parte de ficha técnica e de rotulagem, para vocês já irem se inteirando. Vou botar de novo aqui a lista de presença, caso alguém não tenha conseguido, né? E por hoje, pessoal, a aula é isso. Eu vou só desligar a gravação para poder falar com vocês a respeito da atividade, certo?